A Bíblia ensina que uma igreja bíblica, um cristão verdadeiro, enquanto se prega, ele está acompanhando na Bíblia, para ver se aquilo que está sendo pregado é verdadeiramente a palavra de Deus. Na verdade, queridos irmãos, nós julgamos o sermão pelos nossos próprios desejos, pelas nossas preferências. Nós queremos apenas ouvir o que queremos, o que desejamos. Tem muitas pessoas que estão na igreja, irmãos, que não estão em busca do Evangelho, não estão em busca da verdade. Na verdade, elas estão em busca de uma palavra apenas de conforto. Elas querem continuar nos seus pecados, elas não querem abandonar o mundo, elas não querem se arrepender, elas querem continuar na igreja, mas vivendo no mundo. Elas querem continuar na igreja, mas abraçado com o pecado. E quando elas percebem então que o cenário daquela igreja é esse, eles vão embora. Eles querem alguém que lhes diga o que eles querem ouvir. Irmãos, esse é o cenário. Vão abraçar as fábulas, historinhas. É triste, irmãos, mas tem gente que diz: aquele pregador é chato ouvir ele só fala da Bíblia. Vou repetir: é chato, ele só fala da Bíblia. Vai falar do que, irmão? É que a gente gosta, irmão, de historinha, mas o verdadeiro crente, ele tem fome da palavra de Deus, fome da palavra de Deus. Como que Timóteo deve reagir a isso? Imagine agora, ninguém quer ouvir a verdade, não vão suportar, é mais ou menos assim, ó: não, isso não, eu não quero isso, eu não quero ouvir isso é muito duro, não vão suportar, vão se recusar a ouvir a verdade. Não, isso não admito ouvir. Que eu sou pecador? Não. Que eu preciso pedir perdão para as pessoas que eu ofendi? Não, eles que têm que pedir perdão a mim. Isso não. Como reagir? Qual deve ser a postura de Timóteo? Qual deve ser a postura do cristão, principalmente do ministro? Verso 5, nós vamos concluir: mas você seja sóbrio em todas as coisas. O que é ser sóbrio? A palavra sóbrio significa livre de qualquer forma de embriaguez mental e espiritual. Ou seja, é você estar alerta, é você ter aquela atitude firme, persistente de mente, é ser alguém firme quanto ao que crê, mesmo quando todos ao seu redor estão indo por caminhos tortuosos. Seja sóbrio, Timóteo, tenha uma postura irrepreensível, firme, porque a tendência do ministro e do pregador, quando ele entende que não está tendo muito sucesso, quando ele entende que ele está mais perdendo pessoas do que ganhando por causa da verdade, a tendência ele é abrir mão da verdade aos poucos. A tendência é ele tirar do seu sermão palavras como inferno, como arrependimento, tirar do seu sermão aquilo que a Bíblia nos mais orienta a falar. Então seja sóbrio, não se embriague com esse momento, não vá na onda do momento, seja íntegro, não siga a maioria, não se importe se os falsos mestres são mais atraentes e populares. Não se importe se eles ajuntam mais pessoas do que você, Timóteo. Não se importe se pessoas te abandonarem, Timóteo. Não se importe se as pessoas disserem que aquele que prega o falso evangelho é melhor do que você. Não se importe com isso. Seja sóbrio, mantenha o seu foco. Você precisa ser diferente deles. Não se deixe influenciar. Seja firme,
Depois ele diz: suporte as aflições. Meus irmãos, Paulo já havia dito que aqueles que quisessem servir a Cristo sofreriam perseguições. Ser fiel a Deus, irmãos, terá consequências na nossa igreja. Eu tenho consciência, irmãos, se nós mantermos a nossa fidelidade à verdadeira pregação do Evangelho, seremos perseguidos, vamos sofrer, mas nós temos que nos manter irredutíveis, firmados na rocha. Nós não podemos abraçar a moda, o pragmatismo, não podemos fazer aquilo que a maioria está fazendo para agradar as pessoas. Não, nós precisamos ser fiéis, ainda que isso nos custe lágrimas, calúnias. Suporte as aflições, Timóteo. E o que os ministros hoje querem, irmão? Querem sucesso, querem likes no YouTube. O que a maioria dos ministros querem? Fama. Por isso que você vê no YouTube, no Facebook, propaganda de cursos para pastores fazerem sucesso. E quando eu olho para o Evangelho, irmãos, para as Escrituras, o que nós mais temos é: você vai ser um cristão verdadeiro, se prepare para o sofrimento. Você vai ser um ministro de Deus, fiel à pregação, se prepare para as aflições. Mas olha o que ele diz também: seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições e faça o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Queridos irmãos, Paulo agora sim ele vai dizer de uma outra função que o pastor deve ter. O pastor, além de pregar, ensinar a igreja, preparar a igreja, o pastor também, ele deve ser um ganhador de almas. Há pessoas que Deus chama para o ministério de evangelista, alguém que tem uma inclinação muito forte, esse dom de Deus para ganhar almas. Mas o pastor, por mais que ele entenda que tem pessoas que Deus vocacionou para ser evangelista, não exime ele de ser um ganhador de almas. Todo pastor deve ser um doutrinador, mas deve ser um ganhador de almas. Ou seja, nós não podemos ser apenas um orador de púlpito, nós temos que ser um homem apaixonado pelas almas. Nós temos que ser um homem de ação, de coração, que vive o que prega, que não apenas manda o povo evangelizar, mas que evangeliza junto com o povo, que tem desejo de ver almas se rendendo a Cristo. Nós precisamos pregar o Evangelho incansavelmente, porque Satanás tem os seus ministros, os seus falsos pregadores, e a igreja tem os verdadeiros pregadores. E Paulo está dizendo: seja um evangelista, pregue também aos de fora, vá até os perdidos também e complete o seu ministério. Meus irmãos, olhe para mim. Nessa época, muitos pastores estavam retrocedendo, muitos pastores estavam abandonando o ministério. Muitos pastores estavam abandonando a fiel pregação, porque ninguém queria ouvir, não suportava. E Paulo dizendo: cumpre cabalmente o teu ministério. Deus te deu um ministério, Timóteo. Será difícil, tenebroso, mas vai até o fim. Cumpre o teu ministério. O final dos tempos é marcado por um processo de esfriamento espiritual, do amor, do abandono da fé, da apostasia. E muitos vão abrir mão do ministério, muitos vão abrir mão da carreira, não vão completar a carreira como Paulo completou. Muitos vão trocar a mensagem da cruz
e Timóteo é encorajado, você precisa terminar bem. Não é suficiente começar bem, é necessário terminar bem, Timóteo, porque logo em seguida ele diz que ele completou a carreira. Nós precisamos, irmãos, completar a carreira. Nós, obreiros dessa casa, escute isso, independente do que esteja acontecendo, nós não podemos voltar atrás. Temos que ir até o final com a verdadeira pregação do Evangelho. E a igreja precisa o que, irmãos? Cobrir os seus obreiros de oração. Devido ao horário, eu vou pular algumas aplicações. Eu quero chegar nessa parte. Meus irmãos, nós estamos vendo tempos terríveis. Há um desinteresse enorme por parte de muitas pessoas do conhecimento de Deus, da palavra de Deus. E o desinteresse não pode ser aquilo que vai nos mover a mudar a mensagem. Nós precisamos da graça de Deus para nos mantermos fiéis. E Paulo, irmãos, quando eu olho Paulo, escute isso, Paulo, ele não tem vergonha de pedir oração. Paulo, ele pede oração para as igrejas. Se vocês querem continuar tendo uma igreja tão séria quanto essa, ministros tão sérios como estes, vocês precisam orar. Satanás quer destruir, irmãos, aqueles que são pregadores do verdadeiro Evangelho. Satanás quer acabar com as famílias dos obreiros. Satanás quer mexer na estrutura ministerial da igreja. E a igreja não pode ser uma plateia que assiste um corpo de obreiro guerreando e pregando a verdade. A igreja precisa se envolver no reino de Deus. A igreja precisa jejuar. A igreja precisa colocar a boca no pó e interceder pelos ministros do Evangelho. São eles que alimentam a nossa alma com o ensino da palavra. São eles que, enquanto a maioria da igreja está assistindo suas programações na TV, são eles que estão lendo e orando. São eles que estão abrindo mão das madrugadas. Nós precisamos cobrir os nossos obreiros de oração. Nós precisamos louvar a Deus por tudo que Deus tem feito aqui nessa igreja. Repito, Deus tem sido muito bom para conosco. Aleluia. Irmãos, como que nós vemos que o Espírito Santo está atuando numa igreja? Como? Você sabe como que a Bíblia ensina? A Bíblia diz que o Espírito Santo nos guia pela verdade. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio para glorificar a Cristo, quando Cristo é o centro da igreja, quando a verdade de Deus é pregada, quando pessoas são convertidas. Aí há os sinais do que o Espírito Santo realmente está atuando, quando a verdade do Evangelho está sendo pregada. Irmãos, então nós precisamos louvar a Deus por tudo que Ele tem feito em nosso meio. Nós precisamos das orações. E se prepare, queridos irmãos, porque nós vamos andar na contramão do mundo evangélico. Eu tenho dito isso. Amanhã você vai chegar no seu local de trabalho e provavelmente, se o assunto for o culto do domingo, você pode ter certeza que o que a maioria deles ouviu foi para satisfazer a coceira nos ouvidos. Se você dizer o que você ouviu hoje aqui, na concepção da maioria, não foi uma bênção para você. Você vai ver todo mundo dizendo: essa semana tem campanha na minha igreja. Essa semana
O meu pastor vai trazer inúmeras revelações. Nessa semana vai ter cura e milagre na minha igreja. Nessa semana o pastor vai trazer um pregador lá não sei da onde, e Deus vai descer na igreja. Como dizem, o céu vai ficar baixinho. Deus vai revelar que é o seu CPF. E você, o que lá na sua igreja vai ter? E você vai dizer: lá vai ter um culto para a glória de Deus. Mas o que mais? Lá vai ter a exposição das parábolas. O que é a parábola? E a quinta? É a quinta da vitória? É a quinta do milagre? É a quinta do desencapetamento de crente? É a quinta da muralha de Jericó? Não. Mas o que é? É um culto de louvor a Deus. Mas o que vocês vão fazer lá? Adorar a Deus e ouvir a exposição do livro de Salmos. Só isso? Tudo isso para a glória de Deus e para a nossa edificação. Lembre-se, não vão suportar ouvir a verdade. Talvez eu esteja pregando e tem gente que não esteja suportando. Talvez tem gente que está dizendo: eu me recuso a ouvir isso. O pastor é muito incrédulo. Não, eu creio em milagre. Eu creio que Deus pode curar. Eu creio nos dons espirituais. Eu creio em tudo isso, irmãos. Eu oro por isso. Mas, irmãos, eu oro também e creio no que a Bíblia diz, tudo com ordem e decência. Eu também creio no que a Bíblia diz, que a prioridade da igreja é ensino, é pregação, é palavra. É isso que sustenta a igreja, é isso que mantém a igreja de pé. Muitos serão enganados. Curva sua cabeça. Pai, nos ajuda, porque essas palavras foram escritas há 2000 anos atrás, e o cenário tem ido de mal a pior. Ó Deus, é lamentável o que temos assistido no nosso país. Segundo as pesquisas, o número de evangélicos tem crescido assustadoramente. Mas o que nós temos visto, ó Senhor, não é um levantar do Evangelho da cruz, do Cristo que morreu, mas o que temos visto é multidões e multidões atrás dos seus milagres. O que temos visto é igrejas vazias nos cultos de ensino, igrejas que já abriram mão da escola bíblica dominical, mas que nos cultos de campanha estão alotados. Pessoas que querem novidades, que querem a última novidade no mercado da fé, que tem comichões nos ouvidos. Ó Deus, tenha misericórdia do nosso Brasil, tenha misericórdia da nossa cidade, tenha misericórdia da nossa igreja. Somos dependentes de Ti. Só o Senhor pode nos manter fiéis. Só o Senhor pode sustentar os obreiros dessa casa. Só o Senhor pode trazer entendimento do Evangelho à igreja. Sustenta o Seu povo. Ajuda-nos, ó Deus, a mantermos fiéis ao Senhor e à Sua palavra. Guarda-nos, livra-nos do mal e glorifica o Teu nome por meio de nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos